Bitcoin hoje sobe para os 42 e recusa de certa forma. Enquanto isso, a gente vai analisar vários dados que estão dizendo para a gente que vamos ter um movimento forte pela frente. Não é qualquer movimento, tá? É realmente uma alta ou baixa muito expressiva. Calma aí. Mas para isso você tem que ficar até o final desse vídeo para entender o que eu tenho que te mostrar aqui, tá? Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Olha só, hoje nós temos o Bitcoin caindo de certa forma, tá? Tem bem pouca essa queda, a dominância acompanha com movimento raso também, sem muito o estresse, tanto no preço quanto na dominância. Estamos tendo o S&P 500, tá? Hoje dando um sinal, cara, maravilhosamente positivo pra gente, que é simplesmente a possibilidade de a formação de um fundo, e a gente está confirmando esse fundo, o que isso significa que podemos estar criando uma tendência de alta ou retomada aqui do S&P 500, dando possibilidade, a partir dessa formação desses candles, da gente buscar aqui os 4.600, o que vai indicar que, cara, se a gente tiver gás para subir aqui, possivelmente o Bitcoin vai ter gás para buscar os 48 mil também. Então é nessa narrativa que a gente tem que ficar acompanhando. Apesar de hoje o Bitcoin estar caindo, o S&P 500 torna aqui tudo mais atrativo, tudo mais positivo nesse momento. Fora que dentro dessa narrativa nós temos aqui, dentro desse retângulo quadrado aqui, dependendo de como eu desenhei, a gente tem uma coisa acontecendo que no gráfico de 4 horas ou de 1 hora aqui a gente consegue ver com mais detalhe. E é justamente a formação de fundo que nós temos que geralmente indica um movimento muito construtivo para cima. E o que seria esse movimento? Bom, ele faz a formação de um fundo primário, né? E depois ele fica lateralizando como se fosse um triângulo nessa região. Depois ele faz um rompimento pequeno para baixo e depois reverte, já fazendo simplesmente uma bear trap aqui. Então, olha a importância disso aqui, meu irmão. A gente está tendo simplesmente uma possibilidade, no time frame menor, tá? O gráfico de 1 hora não é 100% confiável, mas esse movimento aqui é um movimento que a galera que manja de gráfico vai entender qual a importância disso e dentro do contexto que nós estamos tendo. Estamos tendo um contexto de construção de alta, apesar disso tudo, estamos sim respeitando uma tendência de alta. Isso é muito importante. Então você tem um padrão desse acontecendo dentro de uma estrutura de alta é muito positivo para a gente. Claro que tem seus riscos, mas hoje, com o próprio doji acontecendo no gráfico diário, a gente consegue realmente achar que temos ainda forças para subir. Claro que ainda temos possibilidade de cair, buscar aqui essa linha de tendência, continuar essa novela até ele ganhar força, ou a gente perde aqui e de uma vez a gente rompe essa estrutura e nós quebramos a estrutura de alta, que não seria positivo. Então você que quer alta, você não quer perder de forma alguma essa linha de tendência de alta sendo construída. Você quer manter o máximo possível rente ali ou mais afastado para cima possível. Dentro disso aqui, nós estamos olhando mais o curto prazo dessa forma, o médio prazo. Só que a questão é, Douglas, que explosão de preço é essa que você está falando? E é justamente aqui nesse site que eu vi isso aqui. Eu falei, cara, isso aqui é meio doideira você fazer um site sobre isso, fazer um post sobre isso, mas tá falando que o Bitcoin prepara um movimento, esse nome eu não vou falar, que o YouTube vai me ferrar aqui, após atingir menor volatilidade nos 17 meses. Formadores de mercado podem ser a força invisível que ajuda a criar um limite de preços para a criptomoeda. Vamos entender a importância disso, tá? É legal você olhar isso aqui e passar para uma análise gráfica que você vai ter muito mais informação e a gente consegue afirmar que isso aqui é verdade, tá? Nós estamos tendo uma queda muito forte, tá? Desde novembro do ano passado, iniciamos uma queda muito forte, estamos já 160 dias em queda. Apesar disso tudo que você está vendo, essas altas, nós estamos ainda abaixo do topo anterior. Isso indica que é estrutura de baixa, não adianta. E a gente está criando uma estrutura de alta agora que pode reverter esse cenário e dar simplesmente, né, uma possibilidade de a gente subir. E quem sabe, né, você que gosta de olhar esse gráfico, você pode ter até uma possibilidade de desenhar um ombro, cabeça, ombro, perdão, tá? É uma xícara, não tem uma outra ombrinha aqui não. É uma xícara aqui, o Cup and Handle, que pode entregar pra gente, tá, uma possibilidade de romper o topo histórico pela segunda tentativa, isso no futuro. Mas qual que é a tese aqui? Qual que é simplesmente a narrativa para indicar que vamos ter um movimento violento pela frente? Um deles é simplesmente você analisar o volume. Analisando o volume, você vai ver que o volume está muito pequeno relacionado, comparado com os volumes anteriores do nosso topo histórico anterior. Então, nesse momento, olha só, tá? Nós estamos tendo uma extensão gigante de uma queda. Quanto mais nós temos
uma queda, maior a probabilidade de ter uma reversão, seja de pullback ou seja uma reversão mesmo, que pode mudar a história levando a gente para cima, ou uma alta maior para dar mais espaço para cair mais. Mas esse movimento de alta é esperado sim. Eu só não sei falar para vocês que horas isso vai acontecer, porque tá muito fora do meu poder isso, tá? Mas nós temos dados aqui que indicam. Um deles é simplesmente um cara aqui que ele gosta. Tem uma galera aí que gosta de usar essa borda de Bollinger aqui. Eu particularmente não gosto, mas quando você entende o princípio básico, você consegue adicionar na sua análise, que é simplesmente o que, né? Ele vai pegar uma média aqui bizarra, tanto embaixo quanto em cima, e ele vai fazer uma nuvenzinha como se fosse em volta do preço. O preço costuma representar justamente e respeitar essas linhas, tá? Demarcadas baixo e cima, suportes e resistências. Só que atenção que nós estamos tendo simplesmente aqui um afunilamento dessa borda aqui, o que indica que quando a gente tem realmente na borda de Bollinger, tá? Fundamentalmente falando, você está pressionando os preços com essa borda, ou seja, a resistência e o suporte do preço eles vão ficando cada vez mais espremidos. Isso tende a mostrar pra gente uma alta, sim, isso tende a mostrar pra gente um movimento forte, não tô falando que é de alta não, tá? Mas assim, isso sim é um indicativo que podemos ter um retorno do volume que nós estávamos tendo anteriormente. Então, nós estamos num movimento muito parado, muito de queda, intensivo, sem respiro praticamente, né? Essas altas aqui, beleza, mas a gente já voltou a cair também. Então, o mercado não está dando trégua. Mas, ao mesmo tempo, os formadores de mercado, como diz isso aqui, eles estão defendendo de forma magistral todo esse movimento de queda, porque o mercado, apesar dessas quedas, ele não está cedendo para uma estrutura de baixa, tá? Ele está querendo construir, criando consistência para entregar alta para a gente. Então é o seguinte, nós estamos em um contexto de queda, eu acredito, tá? Opinião minha, o mercado não faz o que eu quero, mas nesse cenário é muito provável uma possibilidade extra para a gente ter um movimento de alta. Não estou falando que agora, tá? A gente pode fazer várias coisas aqui nesse meio do caminho, mas é provável que a gente ainda tenha uma alta muito significante, que essa alta pode indicar o quê, né? Vai chegar ali nos 52? Pode, a gente tem um alvo nos 52, antes temos que passar os 48, eu acredito que em breve, aí não vai demorar muito para a gente testar esses 48, e se conseguir é 52 na veia, e ali que a história vai começar a mudar de vez, mas por enquanto estamos ainda criando essa estrutura de alta, estamos com o S&P 500 dando um bom indicativo, estamos tendo long short ratio dando uma folga pra gente, a gente quer ver essa relação entre pessoas alavancadas para cima e para baixo, o mais igualitário possível ou o mais abaixo de 1 possível, porque a gente quer ver a maioria do mercado apostando para baixo, para aí sim a gente ter combustível para subir. Então, nesse contexto todo, a gente está fazendo meio que uma limpeza nesse mercado, com todos os indicadores a gente está pegando e criando uma estabilidade melhor para a gente ter alta. Enquanto a gente está num cenário totalmente incerto, a gente sabe que a gente tem o efeito do Fed, aí, aumento de juros, uma inflação pocando, e sim, a gente tem tudo aí para entrar numa recessão, mas precisamos entender que o Bitcoin ele nunca participou de nenhuma crise financeira ainda. Então vai ser a primeira vez que ele pode estrear em uma crise financeira. O Fed fala que essa recessão não vai chegar, que vai ser só um controlezinho ali, a economia vai segurar, mas a gente sabe que a história é outra. Mas independente, a gente vai ver sim o Bitcoin cuidando melhor e dando indicativo de como que ele vai realmente solucionar isso, se ele for solucionar, e se comportar diante de uma situação caótica econômica, tá? Então, eu acredito sim que o Bitcoin vai ser um ativo que vai chamar muita atenção em períodos catastróficos, até porque, com tudo isso que a gente viu recentemente, o Bitcoin segurou muito bem junto com as bolsas, tá? Significa que as pessoas não estão vendendo, os investidores estão simplesmente não se desfazendo das suas posições. E a gente sim está tendo um movimento muito tranquilo. Eu acredito que antes da gente ter uma queda majoritária, se isso for acontecer, a gente teria que ter uma alta. E tem muito dado falando isso, principalmente eu adoro ver isso aqui, que é simplesmente a consistência e a proteção desse volume, né? A gente está tendo regiões extremamente importantes, volumes, pontos estratégicos do preço do Bitcoin, suportes, agindo de uma forma muito forte e protegidos de qualquer forma e ainda mantendo estrutura de alta. A gente vem conversando isso, a importância, e por isso eu preciso da sua inscrição. Se você está até aqui pegando essa informação, você não é inscrito ainda, cara, me dá essa moral,
porque isso aí ajuda mais você do que a mim, tá? Você vai ficar de olho aí, tudo que eu lançar, qualquer vídeo novo, você tem que ficar ligado nesse mercado, porque qualquer informação errada que você tenha, você vai perder dinheiro. Você tem que ficar esperto aos sinais, e é aqui que eu tô mostrando para você tomar a sua melhor decisão aí. Lembrando que eu não faço nenhum tipo de recomendação para você, tá? A gente só entende o mercado aqui, e meu cunho aqui, o meu objetivo é educacional. Então olha só, nós temos aqui simplesmente muitos fatores positivos. Eu acredito sim que, apesar dessa queda toda, dessa consistência em queda, desse cenário totalmente caótico, podemos ter espaços para subir. E o que complementa tudo isso que eu falei é o supply ilíquido do Bitcoin, né? A quantidade de Bitcoin no mercado que está ilíquido. O que é ilíquido? Liquidez é quando você tem muita moeda no mercado, você tem uma alta liquidez e fica fácil você comprar, vender, porque você tem muita movimentação, muito volume no mercado. Quando você bota um I na frente, você transforma a moeda em ilíquida. Você tira de circulação. Então, a quantidade de Bitcoin ilíquido significa que a pessoa ela compra e tira do mercado, coloca uma carteira privada, seja no celular, seja numa Ledger, seja numa Trezor. O cara mete o seu Bitcoin em uma carteira privada. E daí, meu amigo, ele não vai deixar esse Bitcoin entrar em circulação. Ele foi tirado no mercado praticamente. Então, a gente está vendo que desde o ano passado, da primeira queda do Bitcoin, a gente está tendo uma alta exponencial nesse indicador que mostra pra gente que, olha só, né? A gente está tendo cada vez mais a quantidade de Bitcoins saindo do mercado e simplesmente indicando que as pessoas estão aproveitando o máximo possível as quedas para tirar o Bitcoin de circulação e, quem sabe, pensar no futuro, fazer um hold, vender lá na frente, daqui a 1, 2 anos. A gente sabe que a maioria do mercado tem essa mentalidade. E essa informação, meu amigo, e como que ela começou a entrar realmente em ritmo parabólico, como o cara falou assim, nesses últimos meses, é um indicativo forte que, sim, a gente pode ver o mercado seguindo essa linha, assim como a gente já viu isso acontecendo, tá? Esse indicador mostra, né, que a iliquidez do Bitcoin aumentou muito e o preço foi junto. Agora a gente está tendo essa iliquidez indo parabólica enquanto o preço não está acompanhando. Pode chegar alguma hora que a gente sabe, oferta e demanda, tudo tende a andar devagar, não. Tudo tende a andar em conjunto, paralelamente. Isso é totalmente possível. Então, analisando tudo que eu te falei, cara, a gente tem razões para subir sim, mas para isso a gente tem que ter uma folga, né, nesse mercado futuro. O long short rate tem que ficar mais próximo de 1 possível. A gente precisa ter uma confirmação da macroeconomia. O S&P 500 tem que dar um indicativo, continuar esse indicativo, pelo menos buscar ali o seu topo anterior. Assim a gente vai ter combustível para buscar os 48 mil do Bitcoin e tudo anda junto nesse mercado. A gente precisa ficar muito atento. E além disso, o DXY aqui, o índice que representa a força do dólar, ele precisa formar um topinho pra gente, que aí sim a gente pode ter uma época muito favorável para o mercado volátil, tá? E lembrando, se você quiser pegar a fundo, aprender tudo o que você precisa para você tomar as melhores decisões do mercado baseado em análise gráfica, eu te ensino do zero, você não precisa saber nada, tá? Eu te ensino do zero até o nível profissional para você fazer a mesma coisa que eu faço e começar a ganhar dinheiro com estratégia, montar uma estratégia perfeita para ganhar dinheiro. O treinamento modesto está aí embaixo para você. Primeiro link na descrição para você virar meu aluno com muito prazer, tá? Então olha só, nós temos ainda muita coisa para acontecer, apesar do que eu falei, o mercado não tem hora marcada para nada, mas todo esse comportamento que a gente está tendo, com certeza não é para desconsiderar tudo isso, porque ainda estamos seguindo de uma forma muito bonita e muito rente aqui a estrutura de alta que a gente está criando. E quanto mais, eu repito, quanto mais a gente se afastar dessa linha de tendência aqui que nós estamos criando, eu até não sei o que aconteceu aqui, mas quanto mais a gente subir e se afastar dessa região, melhor para a gente, porque nós vamos ter simplesmente condição de corrigir, mas ainda continuar uma tendência de alta. É isso que a gente quer, rumo aos 48 mil, quem sabe, mas se cair a gente tem alguns dados ali, depois a gente vai aprofundar melhor nos suportes que pode acontecer em um caso caótico, mas não duvidem, tá? O mercado não vai subir, não é certeza, mas também não vai cair, você não sabe de nada, nem eu. A gente cria estratégia aqui para tomar a melhor decisão possível e se proteger. O cenário está indicando mais alta? Sim, então vou criar uma estratégia baseada nisso, mas lembrando que o mercado pode fazer pode fazer o contrário do que eu penso. Com certeza você tem que pensar o mesmo. Por isso que a análise gráfica é muito importante para você montar uma estratégia. E não, eu não vou te falar o futuro porque eu não sei também.
Então, tamo junto, forte abraço, amanhã a gente se vê. Espero que tenha sido útil o vídeo. Se foi, deixa o like pra nós. Tamo junto, até amanhã.